Só isso mesmo? Só isso, Capri. Contra o Sport, 1x0 Sport. Contra o Atlético Goianiense, 0x0 na Neoquímica Arena. E esse último sábado, 0x0 contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Tem um golzinho pra gente colocar aqui pra chamar o Corinthians? Aí você pode pegar um gol do título de 90, 2000, aí tem. E 77. Tem muito, hein? 77, gol do Basílio. Ó. Bom, então vamos em frente. Sem gol mesmo. Vai, vamos sem gol. Mas quem sabe a gente não tem gol no meio de semana, quarta-feira, às 7 da noite, hein? Difícil, hein? Difícil? Pô, esse time não faz gol. Pois é. E pode ser a última oportunidade do Coelho como técnico do Corinthians, viu, Capriotti? Porque eu sei que o torcedor quer saber sobre o novo treinador. Eu sei que ele quer saber sobre o novo treinador. Só que a gente, em hipótese alguma, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, vai iludir o torcedor corintiano. E seja corintiano, flamenguista, cruzeirense, seja qual for. E eu, como setorista do Corinthians, Capriotti, continuo com a informação da última sexta-feira. Até fiz questão de trazer essa informação que Dorival Júnior é o nome cotado. O Dorival conversou com a gente na semana passada. Disse que em nenhum momento foi procurado pela diretoria, aquela coisa toda. E aí eu cheguei a explicar que a diretoria não iniciou as conversas até o jogo de sábado, porque no Corinthians, Capriotti, e aí veja, não é uma crítica à diretoria do Corinthians, por mais que eu seja muito crítico à atual gestão. Mas tudo vaza. Tudo vaza no Corinthians. É impressionante, porque são muitas pessoas, é um clube muito grande, tem muita gente. E aí a ideia da diretoria era não iniciar conversas antes do duelo contra o Red Bull Bragantino, para que todos estivessem apenas focados no duelo contra o Touro Louco. Não adiantou de nada. Foi um empate por 0x0, melancólico, o time jogou muito mal tecnicamente e o próprio Coelho, em entrevista coletiva, veio com aquele mesmo discurso de raça, de entrega. Eu fiz um questionamento pro Coelho perguntando em relação à semana, que ele falou que foi boa, intensa, produtiva, mas na prática, em campo, a gente não viu nenhuma evolução. Pelo contrário, o time piorou em relação ao que fazia o trabalho do Thiago Nunes. Agora a situação é a seguinte, já eu falo mais sobre o treinador, a gente continua com a informação sobre Dorival Júnior, que é o mais cotado para assumir o clube. O Fernandinho Fernandes trouxe a informação do Emerson Leão, eu particularmente desconheço, e aí eu conversei com um dos dirigentes nesse último final de semana e o que me foi passado é o seguinte: o que tem de treinador sendo oferecido para comandar o Corinthians não está escrito no gibi. Tem muito técnico oferecido. E o Corinthians não gostou, por enquanto, de nenhum treinador que foi oferecido. O Corinthians quer um cara experiente e quer um cara que não tem aquele histórico retranqueiro. Então você descarte aí Roger Machado, entre outros treinadores. O Dorival, como nunca foi um cara retranqueiro, sempre foi um cara bom de grupo. E é um cara, querendo ou não, Capriotti, pingou muito nos últimos anos, mas já realizou vários trabalhos, campeão de Copa do Brasil, etc. Então é um nome muito bem cotado dentro do Corinthians para assumir. Só que, independentemente, vamos supor, Corinthians anuncia hoje o novo treinador, a tendência é que pro duelo desta quarta-feira contra o Santos, o Coelho seja mantido no banco de reservas pela última oportunidade. Essa é a informação. Sobre Otero e Cantilho, estão fora do jogo desta quarta-feira. Ambos foram convocados para defender as suas respectivas seleções e o Otero, Capriotti, pra você ver como falta o entendimento dentro do Corinthians. Ele estava pendurado com cartão amarelo, certo? Sim. Contra o Red Bull Bragantino. Tem jogo nessa quarta-feira, ele não joga. O que ele deveria ter feito no último fim de semana? Toma aquele amarelinho básico, aquela forçadinha de boa, né? É. Nem isso o Otero fez, né? Não avisaram, nem avisaram. Acho que nem o Otero lembrou também. Toma uma amarelinha, reclama com o árbitro lá que demora pra bater um amarela. Escanteio, sei lá, faz uma faltinha um pouquinho mais dura, puxa a camisa ali pra não machucar o companheiro. Ou seja, ele vai voltar pendurado. Vai voltar pendurado. Sim. Essa é a informação. Beleza. E aí, o Casares, pelo que a gente já conseguiu apurar, mesmo não estando na sua melhor condição física, ele pode iniciar o duelo pela primeira vez entre os titulares. Mas aí, sem o Cantilho, sem o Otero, a tendência é que o Arauz volte a ser relacionado, ele que ficou de fora do último jogo contra o Red Bull Bragantino. Capriotti, sobre o Luan. De ontem pra hoje criaram, não sei se você chegou a ver isso, uma hashtag no Twitter, nas redes sociais, hashtag Força Luan. E o que quer dizer essa hashtag Força Luan? Infelizmente, Capriotti, me desculpe usar esse termo, mas algum idiota, porque quem cria fake news não tem outra palavra para definir. É um ignorante, é um imbecil, é um irresponsável, um idiota, criou que o Luan estaria com depressão. E aí inventou uma mensagem, uma suposta mensagem que o Luan teria enviado a uma amiga, falando que tá passando por muitos problemas psicológicos, não consegue jogar, não consegue focar. E aí a fiel torcida se mobilizou e assumiu os Trend Topics do Twitter de ontem pra hoje, com a hashtag Força Luan. Só que o próprio jogador deve se manifestar através das redes sociais. Eu conversei com muita gente do Corinthians e a informação, o Luan está bem, está feliz,
O que tá pegando é que não tá encaixando o jogo ainda, mas tem muito tempo no contrato ainda para conseguir vingar com a camisa corintiana. E até essa pessoa conversou comigo, me deu vários exemplos, e aí tem razão, de vários atletas que chegaram ao Corinthians e não renderam inicialmente. O próprio Danilo, e não estou comparando aqui Renato Augusto, Danilo, Felipe, Romero, tantos outros com o Luan. É só uma questão semelhante à postura do atleta que ainda não deu certo do Corinthians, tá certo? Então não tem depressão o Luan, absolutamente nada. É só uma questão de postura que ainda não tá dando certo em campo taticamente. E aí Mas isso aí que fizeram é sério, hein, o Luan? Muito precisa sério, tomar medidas até judiciais, legais, judiciais claro. aí, porque imagina, você inventa uma notícia sua, não é? Dizendo que você tá com depressão e não tá, não é? Você não tem o problema. Isso é muito sério, não é? É uma doença muito séria, né, Capriotti? Claro, uma doença muito. extremamente séria que tem que ser levado à seriedade de fato. E o Luan ainda não se manifestou, mas a informação é que não tem absolutamente nada em relação a isso. E uma pena, porque foi uma página de torcedor, e eu particularmente, Capriotti, assim como você, como nós aqui da Rádio Bandeirantes, damos os devidos créditos às notícias importantes que saem, mas a gente também tem que ficar muito atento a isso, porque é esse tipo de página de torcedor que é aqueles 15 minutinhos de fama. E aí uma fama negativa, que aí traz um prejuízo para a carreira, para a vida do atleta. Então não tem nada disso, infelizmente. Não vou nem divulgar o nome da página, porque não vou dar ibope, não vou dar aquele palanque que eles querem. Isso é bobagem. Bobagem. Então não tem nada de depressão de Luan, tá certo? Mas a hashtag pelo menos valeu a pena aí pra dar um apoio ao Luan fora dos gramados. Quem sabe agora ele se inspira aí, Pois ganha é. uma força e passa a jogar bola. Porque bola mesmo ele não tá jogando, Não tá, né? não tá. Ótimo que ele não esteja com depressão, isso é muito Claro. bom, mas precisa jogar bola, né? É lógico. Precisa jogar bola, porque o futebol dele tá pequenininho. E do Corinthians, né? Futebol do Corinthians, que vergonha, não é? Que vergonha, olha, é vexatório. E aí, é o seguinte, acho que tem muito de treinador, sim. E acho que o Dorival Júnior, para esse momento, é o melhor. Eu também acho. Eu acho que é o melhor Eu também disponível no mercado aí para a situação, para esse momento do Corinthians, essa realidade, o que o Corinthians está atravessando. Ano eleitoral. Perto da zona do rebaixamento, ano eleitoral. Acho que o Dorival Júnior é a melhor saída. Ah, mas o Dorival... então tá bom, ué. Então quem vier depois que assumir o Corinthians, pensa num outro treinador. Mas agora o Corinthians precisa de alguém para entender rapidamente esse quadro. Não pode chegar alguém agora, não, eu vou aqui, a minha filosofia... Não, agora é tratamento de choque, não é? O Corinthians tem que chegar agora e já... Tratamento de choque. Perfeito. Então acho que o Dorival é esse nome. E que o torcedor pense no clube também, porque tem muita gente que fala assim, vamos contratar o Heinz, né, que tá desempregado nesse momento, tá sem clube. Um treinador, Capriotti, que dificilmente aceitaria um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Não, então dá um contrato de 1, 2 anos pra ele. Tudo bem, aí muda a gestão, vamos supor. Não entra o Duírio, vamos supor que entre algum outro candidato, tá certo? E aí não quer esse presidente, ele não quer esse treinador. O que o presidente faz? Paga multa rescisória? Tira mais dinheiro dos cofres do clube? Como é que faz a situação? Não é assim, então tem que pensar no bem-estar, na saúde financeira do Corinthians. E só pra finalizar, quem tá chegando agora, informação que nós temos em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes sobre o Bozelli. O Bozelli foi procurado, o staff do jogador já iniciou conversas para que o argentino deixe o Corinthians de forma imediata e defenda o Peñarol do Uruguai. Essa é a informação. Corinthians ainda não teve aquela conversa definitiva para cravar se o Bozelli vai prolongar o contrato dele até fevereiro. O contrato do Bozelli vai até o fim desse ano. E aí o Bozelli, como eu já venho falando aqui há meses na Rádio Bandeirantes, dificilmente, mas muito dificilmente, o Bozelli vai renovar o contrato com o Corinthians justamente pelo alto salário. E esse pode ser um impedimento para que o Bozelli deixe o Corinthians e assuma aí uma posição na equipe do Peñarol, que está atrás de centroavante. Repito, o staff já foi procurado e as conversas já foram iniciadas, Capriotti. Valeu, Capelanes. Então...